Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no projeto Dica Fiscal, nossa disciplina é Auditoria Independente. Eu sou o professor Cláudio Zorzo, projeto Receita Federal, uma vaga é minha. Nossa dica de hoje vai ser a dica sobre a opinião do auditor. É a dica número 27. Opinião do auditor é bem o objetivo da auditoria. Lembram? O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança dos usuários. Como que o auditor aumenta o grau de confiança? Emitindo uma opinião verdadeira, uma opinião justa, uma opinião adequada sobre o relatório examinado. Então vem comigo, vamos conhecer os tipos de opinião. Quanto à opinião, os objetivos do auditor são: primeiro, formar uma opinião sobre as demonstrações com base na avaliação das conclusões pelas evidências. Então ele busca, por meio dos procedimentos, levantar as evidências, que são as provas, com base nessas evidências, aplicando a materialidade e o julgamento profissional, ele emitirá o seu relatório. E expressar claramente uma opinião por meio de relatório por escrito. Então a norma estabelece que o auditor deve ter prova para emitir a sua opinião e a opinião deve ser por escrito. Nós tivemos uma modificação muito grande nas normas em relação ao relatório. Então nessa dica de agora eu vou dizer quais são as principais modificações que ocorreram em relação ao relatório da auditoria. A opinião expressa pelo auditor é se as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura do relatório. Então aí começa uma primeira análise a ser feita. A opinião do auditor, ele é contratado para emitir uma opinião concordando. Então a regra básica é que o auditor parte do pressuposto que as afirmações apresentadas pela empresa são verdadeiras. Por isso que a norma estabelece, a opinião expressa foram elaboradas, que as demonstrações foram elaboradas em conformidade com as normas. A forma da opinião, porém, depende da estrutura do relatório. Nós temos dois tipos de relatório, de acordo com as práticas contábeis e de acordo com uma legislação. Quando é de acordo com as práticas, são aqueles relatórios denominados de propósito geral, para todos os tipos de usuários. Legislação específica é um relatório de propósito específico, para atender uma lei, uma norma, um processo licitatório. Quando a opinião é de acordo com as práticas, o auditor vai incluir que ele está trabalhando de acordo com as normas contábeis emanadas pelo CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade. Quando é de acordo com a legislação, ele vai deixar claro que está seguindo uma lei, uma norma ou um contrato próprio. A opinião de acordo com as práticas contábeis virá assim, Em nossa opinião, as demonstrações acima representam adequadamente, em todos os aspectos, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. É assim que ele vai explicitar que aquelas demonstrações atendem a todos os usuários. Se for prática contábil, nós devemos compreender que elas abarcam a legislação societária brasileira, as normas de contabilidade emitidas pelo Conselho, os pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, homologada pelos órgãos reguladores, CVM, Bacen, SUSEP, Previc e qualquer outra autarquia reguladora. Então as práticas contábeis são aquelas normas aceitas no Brasil. Se a opinião for de acordo com uma legislação, o auditor vai deixar claro isso. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis no exercício foram elaboradas de acordo com a lei tal, da jurisdição tal, de acordo com o contrato tal, de acordo com a resolução CVM número tal. Entenderam? Então a opinião vai depender do tipo de relatório emitido. O relatório de auditoria pode ser relatório de opinião não modificada, quando o auditor concorda. E relatório de opinião modificada, quando o auditor, entre aspas, não concorda com as demonstrações. Só que essa não concordância, ela pode se dar por meio de uma ressalva,
com abstenção de opinião ou adverso. Esses tipos de relatório nós vamos ver em dicas futuras, tá? Houve uma mudança na apresentação do relatório. Atualmente, ele deve fornecer aos usuários transparência sobre o trabalho do auditor, suas responsabilidades e as responsabilidades da administração. E para as entidades listadas é aquelas que têm seus títulos negociados na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão. São as empresas consideradas SAs de capital aberto. Essas têm bastante importância à auditoria, mais compreensão sobre os principais assuntos de auditoria. As principais alterações no relatório foram reordenação do relatório do auditor. Então mudou a estrutura, traz para mim aqui. Houve uma mudança. Se você já tinha estudado auditoria, você vai lembrar que o relatório era composto por 3 parágrafos. Se houvesse uma ressalva, cada ressalva era um novo parágrafo. Era o introdutório, o intermediário da opinião. A opinião era o último. Hoje mudou. A opinião passa a ser a primeira seção do relatório. O relatório da auditoria começa com a opinião. Se houver as ressalvas, vem logo após o parágrafo da opinião. Essa é a lógica. Então ele começa, em nossa opinião, as demonstrações e depois vai falando. Vai falando o quê? Vai descrever as responsabilidades da administração e do auditor, cada uma em um parágrafo. Vai concluir a conclusão sobre a adequada aplicação da continuidade operacional e se há ou não dúvida significativa em relação à capacidade da companhia. É a famosa continuidade, o auditor vai dizer que, com base na sua análise, ele verifica que a empresa não está fadada a fechar ou acabar suas atividades. Vai dar uma declaração explícita da independência dele em relação aos princípios éticos relevantes e do cumprimento de demais princípios. Ele deixa claro que ele não tem relação, que cria uma suspeição ao seu trabalho. Vai descrever o trabalho executado sobre as outras informações e respectivas conclusões, uma descrição dos principais assuntos de auditoria, aplicável para as entidades cujas ações são cotadas na Bolsa. Essa aqui é importante. A CVM determina para as empresas que atuam junto ao mercado de capital que elas tenham uma auditoria, no mínimo anual. Essa auditoria vai ter que ser feita e aí esse relatório vai incluir os principais assuntos e tópicos de auditoria. Divulgação do nome do sócio do trabalho, dando uma nova estrutura hoje. Olha como é que está a estrutura do novo relatório de auditoria. Vem o título, o destinatário, para quem vai ser apresentado, a opinião do auditor, base para a opinião, o que ele levou em consideração, continuidade operacional, principais assuntos da auditoria, outras informações necessárias vinculadas à auditoria, responsabilidade pelas demonstrações, que é da administração, responsabilidade do auditor pela auditoria, ele vai dizer o que ele faz, nome do sócio responsável técnico, assinatura do auditor, assinatura do auditor, e data do relatório do auditor. Então essa é a nova estrutura. Nas próximas dicas eu vou explicar o que acontece aqui. E o mais importante para terminarmos, o relatório do auditor independente não pode ter data anterior à data em que ele obteve evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião. Todas as demonstrações que compõem as demonstrações, incluindo as respectivas, foram elaboradas e as pessoas com autoridade reconhecida afirmam que assumem a responsabilidade. Então o auditor vai ter que deixar claro no relatório que ele examinou todas as demonstrações e que a administração assume a responsabilidade. Aí sim ele pode datar e emitir o relatório final. Se não houver essa autoridade reconhecida que assume a responsabilidade pelas demonstrações por escrito, ele não poderá datar o seu relatório. Beleza? Então o relatório pode ser de opinião modificada e opinião não modificada. O relatório é o documento que acaba com a auditoria. É onde o auditor expressa sua opinião.
Até a nossa próxima dica, que vai ser os tipos de relatório. Um abraço e sucesso!